Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, que na presente data sobe apenas 0,14%, tratar aqui a respeito do setor logístico no país, tratar aqui a respeito de uma opinião do Gustavo Cerbasi, tratar aqui a respeito da queda nas ações da Tupy e tratar aqui a respeito do Banco do Brasil. Será que ainda é possível aportar nos preços atuais em Banco do Brasil? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa segue com uma leve alta, quase insignificante. Dia de baixa liquidez, o EWZ, por sua vez, segue caindo, mostrando que eventualmente o Ibovespa pode virar hoje para uma queda, mas bem baixa. O minério de ferro segue em alta, subindo aqui 1,29%, voltando para um patamar próximo de R$ 120. Isso só denota o que eu venho falando para vocês. Provavelmente Vale terá um bom resultado para os próximos trimestres desse ano, porque irá praticar um preço mais interessante do minério de ferro. Vale, na presente data, segue subindo quase 1,5%. Por sua vez, o governo chinês reduziu o imposto sobre negociação com ações que existe lá no mercado de capitais chinês, reduziu pela metade esse imposto para revigorar o mercado de capitais e aumentar a confiança dos investidores. Então, até mesmo um governo supostamente comunista necessita, em determinadas ocasiões, reduzir impostos. Diante disso, continuo entendendo que Vale, abaixo dos R$ 70, segue muito barata. Em razão disso, até lancei umas puts com strike em R$ 59, caso chegue a 59, ou comprar muitas ações. Senão, vou embolsar o prêmio ali, porque entendo como muito difícil de acontecer um rompimento da região dos R$ 60. No caso de Vale, principalmente a companhia segue com seu programa de recompra, sustentando os preços atuais em que Vale negocia ali a 5 vezes lucro. Prosseguindo aqui em relação ao setor de galpões logísticos aqui no país, a sua alta demanda tem retornado e nós vimos recentemente com a última subscrição do HGLG a aquisição de galpões logísticos. Nesse sentido, precisamos rememorar que durante a pandemia houve um boom do comércio eletrônico. Isso gerou uma alta demanda por galpões logísticos. Essa demanda reduziu. Acontece que, por mais que a demanda pelo comércio eletrônico tenha reduzido, setores tradicionais da economia, como automobilístico, agronegócio e farmacêutico, voltaram a demandar muito galpões logísticos. Nesse sentido, a demanda por galpões logísticos segue em alta e com baixa vacância, mas agora com uma dependência menor das varejistas do comércio eletrônico. Isso é muito positivo. Eu, particularmente, vejo, dentro do setor imobiliário, o setor de galpões logísticos como mais promissor, pensando num futuro de comércio eletrônico cada vez mais presente na vida das pessoas. E agora ainda mais com outros setores também demandando esses armazéns. Tudo isso faz com que seja, na minha visão, o melhor setor para se ter numa carteira de fundos imobiliários. E é exatamente como consta aqui nessa matéria. O comércio eletrônico exige 3 vezes mais galpões do que o varejo tradicional, baseado em lojas físicas. Esse movimento foi muito positivo para o mercado, a vacância caiu e os aluguéis aumentaram nos últimos 3 anos. Isso é muito importante porque galpões logísticos no passado detinham alta vacância, o que acabou se transformando no pós-boom do comércio eletrônico na pandemia. E agora outros setores passaram a demandar os galpões, por isso, repito, dentro de uma carteira de fundos imobiliários deveria ser o foco da sua carteira de tijolos. Prosseguindo aqui a respeito de uma opinião do Gustavo Cerbasi, ele disse: "Não condeno nenhum produto financeiro, cada um tem o seu papel." Em uma entrevista com o site Inteligência Financeira, que é do Itaú, sobre a demonização de produtos financeiros, Gustavo Cerbasi disse o seguinte: "Cada produto tem seu papel. A gente vê alguns especialistas e influenciadores condenando produtos que, na verdade, têm um papel muito importante para diferentes parcelas da população. Eu poderia condenar a poupança porque existem outros produtos mais eficientes, mas ainda há uma parcela muito grande da população que tem um certo temor nos demais produtos, simplesmente porque existem siglas, nomes, tributos que são complexos. Prefiro que a pessoa comece na poupança do que deixar o dinheiro parado na conta." Isso é óbvio, mas quando nós criticamos outros produtos de investimento, isso ocorre para que o mercado cresça, porque se não houver crítica, simplesmente as grandes instituições financeiras continuarão mantendo e recomendando produtos de investimento ruins. Nós queremos a evolução do mercado. Com todo respeito ao Gustavo Cerbasi, mas esse pensamento acaba gerando uma estagnação no mercado e é como se o investidor devesse ser um ignorante que aceita qualquer coisa recomendada. E nós sabemos que na prática,
assessores de investimento principalmente e gerentes de banco, acabam recomendando aqueles produtos que geram mais comissões para o profissional do que efetivamente produtos que serão mais adequados e que trarão mais vantagens para o cliente. Esse é o grande problema. Ele chega aqui até mesmo a defender títulos de capitalização numa entrevista com o Itaú, que tem o pique do Itaú, então seria muito difícil ele criticar título de capitalização numa entrevista com o Itaú. De qualquer forma, como que você não criticaria um título de capitalização que é uma verdadeira aposta? Ou um COI, que na maioria das vezes é uma grande aposta? Ou um CDB de banquinho com alto risco, que gera altas comissões de rebate para o assessor de investimento e gera um excessivo risco para o pequeno investidor? Como não criticar a poupança, que oferece uma rentabilidade com o exato mesmo risco de outros produtos do mesmo banco, com o mesmo risco, com as mesmas garantias, mas que isso não é informado para o cliente, simplesmente para embolsar mais dinheiro? Então não há como deixar de condenar determinados produtos de investimento. E aqui vale outra reflexão. Gustavo Cerbasi, numa entrevista, disse que investe apenas em renda fixa. Ele disse que não há tempo para acompanhar empresas. Isso é bastante válido, mas veja que ele investe apenas em renda fixa. Outra figura, agora do marketing digital, que investe apenas em renda fixa, é o Thiago Fint. No último lançamento, ele fez, em apenas 45 dias, 128 milhões de reais. E ele investe apenas em renda fixa. Ele já deixou isso muito claro também. Isso só denota que muitas pessoas que ganham muito dinheiro simplesmente ficam na renda fixa. Não querem correr risco com seu capital. E no caso, o Gustavo Cerbasi acaba sendo um pouco surpreendente, porque afinal de contas, ele é uma figura do mercado financeiro. Isso aqui é só para realçar que você não precisa ficar se sentindo mal porque você não tem alta exposição no mercado acionário, que você ainda não é um grande especialista em ações. Até mesmo essas pessoas acabam não querendo ter nenhuma exposição ao mercado de risco. Fique tranquilo, você que está aprendendo aos poucos, mas está buscando conhecimento, o importante é você não cair nessas armadilhas e não cair nesse discurso aqui do Gustavo Cerbasi de que não se pode demonizar produtos financeiros. Pode sim e devemos, para que simplesmente a indústria não continue abusando dos investidores mais leigos. Continuando aqui, as ações da Tupy estão caindo hoje por um motivo que não me surpreende. Elas estão caindo aqui quase 3% na presente data, mesmo com o mercado subindo. Isso ocorre após indicação de 2 ministros do governo Lula para o conselho de administração da empresa. E como que isso aconteceu? Inicialmente, a Tupy informou a renúncia de 2 membros do conselho e depois a entrada de 2 ministros do governo Lula. O que acontece? O BNDES detém 28,2% de ações da empresa, então eles conseguem indicar conselheiros com facilidade. E olha só que interessante, os escolhidos para o conselho da Tupy, setor metalúrgico, foram Aniele Franco, atual ministra de Igualdade Racial, e Carlos Roberto Lupi, ministro da Previdência Social do governo do Lula. Então veja só a capacidade do governo interferir numa empresa, mesmo que seja privada. O BNDES detém 28% da Tupy. E ainda tem a Previ, que tem 24,8% da Tupy. E depois a gestora Trígono e outros acionistas. E o grande problema é você ter indicação política, obviamente que para dar salários maiores para esses ministros, que são amigos do rei, em uma empresa que é privada. Por isso é sempre importante, antes de você analisar uma empresa, a capacidade, mesmo que ela seja privada, do governo interferir nessa empresa. Porque veja o risco. É claro que o conselho de administração não é capaz, no primeiro momento, de ditar, com apenas 2 membros, de 9, são 9 membros, os rumos da companhia, mas pode atrapalhar bastante, principalmente com opiniões lacradoras. Veja, com todo respeito, mas o que uma ministra de Igualdade Racial poderá contribuir para o conselho de administração da Tupy? Não há pertinência temática nenhuma aqui. A Nord, por exemplo, aponta que a decisão chamou a atenção do mercado, obviamente, já que eles não possuem histórico de atuação no segmento. A Guide também destacou aqui que o impacto é negativo e que, diante disso, o risco de más decisões serem tomadas na Tupy aumenta. Sem falar que qual a intenção do governo? Será que é simplesmente dar salários maiores para esses ministros ou também ter algum poder de interferência no setor metalúrgico? E nós sabemos que a intenção do Lula é colocar o Guido Mantega na Vale. Só que no caso da Vale, o risco é baixíssimo, porque a Previ tem menos de 9% aqui na Vale, então não consegue indicar um presidente do conselho, ou até mesmo colocar o Guido Mantega como CEO da companhia. O risco é muito baixo aqui, mas no caso da Tupy, o risco era alto porque vocês viram o tamanho das participações, e no caso foram apenas membros do conselho. Tudo isso denota a intenção do governo de interferir nas empresas privadas. Por isso é importante que você também tenha alguma exposição em Bitcoin, nem que seja 1%. O Bitcoin é uma saída para as decisões arbitrárias do governo, e não só o governo brasileiro, qualquer governo. E saiba você que o Bitcoin hoje já vem sendo usado
para fazer pagamentos, para utilizar como cartão de débito ou função crédito. Eu mesmo utilizo Bitcoin para fazer pagamentos no dia a dia. Atualmente isso é possível, de tal modo que você pode guardar Bitcoins para uma reserva de valor, assim como, caso você queira, utilizar os Bitcoins, até para dar mais presença no seu dia a dia do Bitcoin. E nesse sentido, eu compro o Bitcoin através da Quantifury, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. Uma maneira super simples de comprar Bitcoin através da Quantifury é você abrindo conta. Tem um tutorial de como abrir conta na Quantifury, vou deixar aqui no card. Você envia reais para a conta da Quantifury, fazendo um depósito via Pix, bem simples, não tem taxa para fazer o Pix. Depois disso, com saldo em reais, ou se você tiver aqui saldo em dólares, você faz uma simples conversão. Farei uma simples conversão aqui de $50 para o meu saldo em Bitcoins aqui dentro da Quantifury. Converter para Bitcoin, vou selecionar $50. E aqui embaixo eu faço a conversão. Pronto, conversão feita, volto para a conta e veja só, caiu meu saldo em dólares e aumentou meu saldo em Bitcoins. E aqui eu posso acabar fazendo a retirada. Eu seleciono a quantidade que vou retirar e depois coloco o endereço da minha carteira, chave pública, e encaminho ela para a minha carteira pessoal caso eu queira fazer a minha autocustódia. Ainda você tem aqui a chamada conta de trading, em que aqui te dá a quantidade de dinheiro que você economiza ao fazer negociações na Quantifury. Já foram $50 em taxas e comissões, porque a Quantifury é taxa zero completamente. E aí, caso você queira, você também pode fazer compra de Bitcoin aqui dentro da conta de trading. Você vai em comprar, vou colocar aqui $19, fazer uma pequena compra realizada. Aqui você pode colocar as ordens limites, colocar o preço que você quer fazer a compra e é praticado o preço da Binance, que é uma exchange, ao passo que a Quantifury é uma corretora global. Sobre a Quantifury, para abrir conta, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado com o código MIRAI você receberá recompensas, desde que faça um envio mínimo de $50 para a conta. Lembrando que a Quantifury não ganha dinheiro através de taxas e comissões, nem com o seu dinheiro, com a quantidade de dinheiro que você envia para a Quantifury, mas sim com os seus dados, com as suas movimentações. É assim que a empresa monetiza, além das operações de arbitragem, que acabam sendo a fonte de receita secundária da empresa. E finalizando aqui com o Banco do Brasil, segue subindo 1% na presente data, se mantendo acima dos R$ 47 há algum tempo. Se você pegar aqui desde junho, a companhia não caiu mais abaixo aí dos R$ 47. Se mantém nesses preços, demonstrando que não há fluxo vendedor aqui em Banco do Brasil nesse momento. O banco recentemente anunciou mais um juro sobre capital próprio, com uma frequência quase que similar à de um fundo imobiliário que paga mensal. O banco está pagando praticamente de forma bimestral, pagando de forma bimestral. Isso é muito interessante. E volumes aqui interessantes de dividendos de JCP. Esse último anunciado foi de 33 centavos por ação. O valor será pago no dia 29/9/2023, ou seja, daqui a um mês, com base na posição acionária do dia 11/9. As ações então serão negociadas ex-JCP a partir do dia 12. Lembrando que o JCP tem imposto de renda, então você precisa olhar para o valor líquido, que seria de 28 centavos por ação. E o JCP acaba sendo atualizado até a data do pagamento pela Selic. Então poderia chegar a mais ou menos 29 centavos por ação, arredondando-se. No meu preço médio de R$ 30,50, esse aqui é um yield de quase 1%, 0,95%. Agora, nos preços atuais de R$ 47,00, dá um yield de 0,6%, em apenas um pagamentinho intermediário, sendo que a tendência é que o banco entregue um retorno de pelo menos 10% nesse ano, mesmo nessas cotações de R$ 47,00. Afinal de contas, de acordo com nossas projeções, o banco deve pagar entre R$ 4,50 e R$ 5,00 de dividendo esse ano. Ainda assim, a XP viu um sinal amarelo ali no Banco do Brasil. Segundo a XP, o sinal amarelo surgiu quando o Itaú e o Banco do Brasil, que reportavam bons resultados, revisaram para baixo suas estimativas de crescimento de tarifas e comissões. Ainda assim, a XP mantém seu preço-alvo em Banco do Brasil para R$ 61,00, pouco acima do valor patrimonial da ação, que atualmente está em quase R$ 57,00. E faz sentido o Banco do Brasil vir a negociar o seu valor patrimonial, pelo menos, afinal de contas o seu ROI está muito alto, ali na casa dos 20%, então faz sentido a empresa, mesmo com o risco político, negociar no seu valor patrimonial, o que atualmente ainda não foi alcançado. Por isso o banco, de acordo com essa perspectiva, ainda segue barato. Contudo, olhando-se aqui para as últimas projeções de guidance revisadas, você vai reparar o seguinte, que as provisões foram aumentadas. Então esse aqui é um ponto importante. Não fique extremamente otimista com o banco agora nesses preços. Afinal de contas, as provisões foram aumentadas, enquanto que a projeção de lucro líquido foi mantida e a projeção de receitas de prestação de serviço não crescerão como inicialmente houve a título de previsão. Então esse seria o sinal amarelo. Não fique tão otimista nesses preços de Banco do Brasil. Por
isso mesmo, não venho aportando no momento, mantive minhas 5.000 ações aqui na minha carteira. No momento venho fazendo outros aportes, mas afinal de contas, você que ainda não tem uma grande posição em Banco do Brasil, começou a comprar agora, valeria a pena fazer algum aporte nesses preços? Veja, desde que seu aporte seja pequeno, eu diria que de no máximo R$1.000, seria cabível fazer o aporte nesses preços, porque o banco vem remunerando muito a título de dividendos, reduzindo muito o seu risco, no sentido de eventualmente o banco começar a ter um lucro menor ou até mesmo reduzir o seu payout, porque enquanto você vai recebendo dividendo, esse risco vai sendo diluído. De qualquer forma, eu não ultrapassaria o valor patrimonial da ação. De preferência, aportaria no máximo, mesmo com esse aporte pequeno, até os R$50. Meu preço atual de aportes é até 45, mas você que está começando e com pequenos aportes, poderia bem devagar, porque o banco já não está mais tão barato quanto esteve antes. Até 50. Faça isso para não se frustrar curto e no médio prazo. E esteja ciente também que esse lucro de 37 bilhões provavelmente não será superado nesse ano, como aconteceu nos 2 anos anteriores, em que o banco projetava um guidance e superava aquele guidance, aquela projeção de lucro. Nesse ano isso não vai acontecer, justamente porque vai haver um menor crescimento da receita de prestação de serviços e porque as despesas com provisão aumentaram, principalmente por conta da Americanas. Então, esse é um ano já em que o desconto de Banco do Brasil, enorme como havia nos 2 anos anteriores, não há mais. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Já são mais 70 aulas acumuladas na nossa playlist Membros Associado Mirai. Ainda você terá acesso a lives exclusivas, assim como terá a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Já foram 5 vídeos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você vem aportando em ações brasileiras nessa região de preços do Ibovespa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!